Amiguinhos e amiguinhas, cafeína no ar. E se vocês gostam de um investimento sem imposto de renda, hoje é dia, Doni. Hoje é dia, mas quem não gosta de ter alguma coisa nessa vida isenta de imposto, né? Ainda mais quando a gente fala de investimentos. Só de pensar naquele rendimento bonito caindo na conta, sem ter que pagar 22,5%, 15%, não importa, já abriu o apetite. Investimentos isentos podem ser uma boa opção ou ótima, mas não pode cair no mito que eles rendem sempre mais que aplicações que são tributadas. Digo isso, Doni, porque no fundo você tem que olhar o que sobra. Sim, não adianta ser isento e render pouco, né? Mas para começar, vamos refrescar a memória de vocês, nossos estimados parceiros, companheiros deste programa. Entre os investimentos que não têm imposto de renda estão poupança, LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures de infraestrutura. E há aqueles que têm uma parte tributada e outra não, como os rendimentos dos fundos imobiliários e os dividendos das ações. O exemplo clássico de comparação entre investimentos com e sem IR são entre CDBs e LCIs ou LCAs. É que eles são praticamente iguais do ponto de vista do investidor que está emprestando dinheiro para uma instituição financeira e vai ter um retorno. O que muda é que o CDB tem imposto e LCIs e LCAs não. Ou seja, para o CDB valer a pena, ele tem que pagar mais que LCI e LCA, de forma que o líquido fique vantajoso. E a pergunta que faço, Doni, é qual valor deve ser pago a mais? Boa pergunta, Semiboy. A resposta depende da tabela regressiva do imposto de renda, que define o tamanho do desconto de imposto que o CDB vai ter. É essa tabelinha que você está vendo aí agora. Quanto menor o tempo, maior o imposto que você tem que pagar. Em até 6 meses, você entra na maior faixa de tributação, de 22,5%. Aí vai diminuindo até chegar em 15% para investimentos que estão lá por mais de 2 anos. Como eu gosto de uma continha, o cálculo que tem que ser feito aproximadamente é CDB bruto é igual a LCI dividido por 1 menos a alíquota do IR. Bom, vamos para a prática. Uma LCI que paga 5% ao ano. Em até 6 meses, quando o imposto fica na faixa mais alta, o CDB teria que pagar aproximadamente 6,45% para compensar. De 6 meses a 1 ano, a taxa teria que ser 6,25%. De 1 a 2 anos, pouco mais de 6%. E acima de 2 anos, 5,88%. Agora, se você não quiser trabalho nenhum, a gente também te ajuda. É só acessar o Invest News e clicar na aba Calculadoras para acessar o nosso comparador de investimentos. Vamos a ele aqui na prática, já que toda vez que a gente aborda esses temas, no Cafeína vocês pedem nos comentários para a gente simular, para dar os resultados. Então vamos lá. Suponha que vocês investissem numa tacada R$5.000 e fizessem aportes mensais de R$200 durante 2 anos. Aqui eu estou falando de ativos de renda fixa. Logo, o investimento total será de R$9.800 nesse período. Comparando o rendimento em um título pré-fixado com um Tesouro Selic, um IPCA, um CDB, LC, LCI ou LCA, o maior retorno foi visto exatamente nesses 2 últimos, nas letras de crédito. E o que essa simulação nos aponta? Que para valer a pena, você investir em um CDB de até 2 anos, ele tem que ter um rendimento de pelo menos 19% maior que o da LCI e da LCA, o que fica explícito o impacto do IR. E aí a gente vai mostrar aqui a tabela completa. Agora vamos ver o que o Eduardo Pérez, analista de renda fixa da Nuinvest, tem a dizer sobre as particularidades de cada um desses investimentos e os erros que devem ser evitados na hora de escolher um e não o outro, a depender do perfil do investidor. Pode rodar o vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu separei 3 pontos muito importantes aqui para quem está começando a ver a renda fixa na parte que tem a isenção de imposto de renda, tá? Então, o primeiro grande ponto é que a maioria desses títulos, LCIs e LCAs, são emitidos sem a liquidez diária garantida pela instituição emissora, então não são produtos bons para você formar sua reserva de emergência, tá? Reserva de emergência, a gente sempre preza em ter essa liquidez diária para você resgatar, claro, em momentos de emergência, tá bom?
O segundo ponto é que é muito importante conhecer o tipo de título que você vai investir, e aí isso vai englobar se ele tem imposto de renda ou não, mas existem também outros fatores para se levar em conta. Por exemplo, quem que é o emissor desse título, né? Então, normalmente os emissores mais arriscados, eles precisam emitir esses títulos com taxas maiores para compensar o risco que o investidor vai correr. E aí, muitas vezes, o investidor que está começando agora, ele não tem muita clareza nisso, então a minha dica aqui é nunca vá pelo que paga necessariamente a taxa mais alta para um período específico, tá? E o terceiro ponto é que os investidores precisam saber que tanto LCIs como LCAs normalmente são emitidas com taxas menores do que 100% do CDI, e aí no caso aqui a gente está falando de pós-fixado, por exemplo, mas se a gente pegar títulos atrelados à inflação, vai ser a variação da inflação mais uma taxa de juro real, que é um pouquinho menor do que o que você vê sendo praticado por CDBs, e a mesma coisa vale para títulos pré-fixados, porque na prática o incentivo é a instituição financeira que emite esse título, ela pode pegar uma dívida, ou seja, pode pegar um passivo, né? Pode captar dinheiro no mercado pagando 100% do CDI, ou ela pode emitir um título desse incentivado, onde ela pode se dar ao luxo de pagar um pouquinho menos do que 100% do CDI, e aí repassa um pouco desse incentivo final para o investidor. Então, no dia a dia, esses produtos que são isentos de IR, eles costumam pagar realmente um pouquinho acima da média de rentabilidades de títulos que são tributados, como os CDBs, por exemplo. Então, nessa comparação entre produtos, usando a fórmula de equivalência das taxas que vocês mostraram, é muito importante porque dá essa visão da rentabilidade líquida que o investidor vai ter. Mas, se a gente fizer essa fórmula ao contrário, jogando a rentabilidade do CDB ou do produto tributado menos a alíquota de IR, a gente vai ter a rentabilidade líquida ao ano que o investidor tem. Então, se a gente considerar aqui uma referência na renda fixa em segurança para o investidor pessoa física, seria um CDB pós-fixado que pague 100% do CDI, que tenha liquidez diária. Ele, no prazo mais curto de investimento, ele vai ser tributado em 22,5% sobre o lucro que o investidor tiver no período, né? Que é a maior alíquota na renda fixa hoje. E isso equivale a um retorno de 77,5% do CDI. Ou seja, né, mesmo se a gente comparar com a famosa poupança que o pessoal teima ainda em ter dinheiro parado ali, a poupança é um produto que ele é isento de IR, mas ainda vale mais a pena você tirar da poupança e colocar, por exemplo, num CDB desse que a gente falou de 100% do CDI. Isso acontece porque a Selic, se ela estiver acima de 8,5% ao ano, como ela está hoje, a poupança tem a rentabilidade de cerca de 6,17% ao ano, mais a TR, que é aquela taxa referencial, ou seja, por definição ela já automaticamente vai render menos do que a Selic, tá? E aí, em momentos em que a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança tem a rentabilidade de 70% da Selic, então, por definição, ela também automaticamente vai te render menos do que a Selic. Então, resumindo, no cenário de Selic alta, que você teria aí por volta de 6,17% ao ano de rentabilidade na poupança, assim que a Selic passa de 8,5% para 8,75%, por exemplo, você vai receber o equivalente a 71% da Selic ao deixar o dinheiro parado na poupança. Esse percentual ele tende a diminuir à medida que a Selic vai aumentando. Então, por exemplo, agora que a Selic meta está em 13,25%, significa que a Selic efetiva ela vai ficar próxima disso, vai ficar em 13,15% ao ano, e aí quem tem o dinheiro parado na poupança vai ter um retorno de 46,9% da Selic ao deixar o dinheiro na poupança, tá? Nesse cenário, por exemplo, de Selic baixa, então a gente nem tem o que discutir, você já vai receber 70% da Selic, tá? E aí, no CDB básico, né, o CDB referência aqui de mercado e segurança que a gente tem, é aquele CDB de liquidez diária, que vai te pagar 100% do CDI, ele vai ter o mesmo nível de risco que a poupança, que é o risco de uma instituição privada, né? Vai ser coberto pelo FGC, e você vai ter uma taxa de rentabilidade com desconto de imposto de renda de 77,5%, tá? E aí fica a outra lição. Quando a gente observa todos esses números,
a gente tira que quando a gente compara as rentabilidades entre os produtos, nem tudo que é isento de IR necessariamente vai valer mais a pena. Então é por isso que a gente até montou essa tabela aqui para mostrar qual que é a rentabilidade mínima que uma LCI ou que uma LCA pós-fixada, por exemplo, precisa pagar de acordo com o seu prazo de vencimento para valer mais a pena do que um CDB de 100% do CDI, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Eduardo. Bom, espero que tenham gostado do programa e de alguma forma esclarecido as principais dúvidas, porque esse Cafeína foi feito a pedido de vocês. Sob medida. Bom, talvez tenha gente muito avançada, eu já sabia, para isso a gente pede desculpa, mas a gente lembra que o Cafeína vai lá, tem vários níveis, tem mais avançados, mais básicos, e aqui a gente ensina uma continha. Vamos agora para o Giro de Notícias. As exportações do agronegócio brasileiro somaram 15,1 bilhões de dólares em maio deste ano, o que representa uma alta de 14,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. O recorde se deve à valorização cambial das commodities, mas o volume de produtos exportados teve queda de 12,6% na comparação anual. A redução pode ser explicada em função principalmente da diminuição das exportações de soja em grão, que apresentaram queda de 4,3 milhões de toneladas em igual período. A Riachuelo se uniu à Acnur, a agência da ONU para refugiados, para criar um processo seletivo exclusivo para mulheres refugiadas no Brasil. Além de emprego, a parceria tem outras frentes de apoio como fornecimento de abrigo, assistência médica e financeira, além de atendimento psicossocial e jurídico para registro de documentação. Em meio às restrições, a Rússia deu seu primeiro grande calote da dívida externa desde 1918. A inadimplência foi desencadeada depois de encerrar o período de carência de aproximadamente 100 milhões de dólares em títulos não pagos. As sanções por causa da invasão na Ucrânia cortaram o país do sistema financeiro global e tornaram seus ativos intocáveis para muitos investidores. Muito bem, Doni, então é isso. Você gostou do tema? Não gostou? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, aperte o like, notificações e sugira outros temas que nossos editores estão ávidos por suas sugestões. Tchau, pessoal.